Bom dia! Se você está ouvindo isso, não foi por acaso. Bem-vindo ao canal Mensagem do Altar. Você chegou até esse vídeo hoje. Talvez tenha chegado por acaso, pelo menos é o que parece. Mas eu não acredito em acaso quando se trata de Deus. Eu acredito que existe uma mão invisível que direciona os passos de quem está buscando, de quem ainda não desistiu, de quem acorda todo dia com um sonho no coração, mesmo depois de tantas portas fechadas na cara. E se você está aqui hoje, é porque Deus tem algo para falar com você. Deixa eu te perguntar uma coisa, com calma, sem pressa. Existe alguma porta na sua vida que você empurrou com tudo e ela não abriu? Algum caminho que você tentou percorrer e encontrou parede depois de parede? Algum projeto, algum sonho, algum relacionamento, alguma conquista que deveria ter chegado, que você até sabe que deveria ter chegado, mas que até hoje não se realizou? Se a resposta é sim, eu preciso que você fique comigo até o final dessa mensagem. Porque hoje nós não vamos apenas orar. Hoje nós vamos orar com uma certeza específica, com uma promessa específica, com um nome específico que tem o poder de abrir o que nenhuma força desse mundo consegue abrir. Fique até o final, porque antes de você fechar esse vídeo, nós vamos fazer uma oração que vai falar diretamente com cada porta fechada da sua vida. E eu creio, com toda a fé que tenho, que Deus vai honrar essa oração. Não saia agora. O que vem a seguir pode mudar o rumo do seu dia, e talvez muito mais do que só o seu dia. Você que tentou e não conseguiu. Você que esperou e a resposta não veio. Você que fez tudo certo e mesmo assim a porta não abriu. Você que olha para a sua vida e vê potencial represado. Capacidade que não encontrou saída, esforço que não gerou resultado. Você que está com medo de tentar de novo, porque não aguenta mais a dor de ver uma porta se fechar na sua frente. Essa mensagem é para você. Existe um momento muito específico na vida de muita gente que está ouvindo essa mensagem agora. É o momento em que você olha para a frente e não vê mais caminho. Não é que a vontade acabou, não é que o sonho morreu, é que o caminho, aquele que você imaginava, aquele que você planejou, aquele que parecia óbvio, está bloqueado. E você já tentou tantas rotas alternativas que começa a se perguntar se o destino existe mesmo, ou se foi tudo ilusão. Esse momento é real. Essa dor é legítima. E eu não vou fingir que é simples, ou que basta sorrir e confiar que tudo vai dar certo. Mas eu vou te mostrar algo que a Bíblia revela com uma clareza que me surpreende toda vez que leio. Há um nome de Deus que poucos conhecem com a profundidade que merece. Na tradição hebraica, Deus é chamado de Pé, aquele que abre. A mesma raiz que origina a palavra abertura, passagem, saída. Deus, na sua própria essência, é o Deus que abre. Não que pode abrir, não que às vezes abre, que abre. É da natureza dele abrir o que está fechado. E o profeta Isaías escreveu algo que eu quero que você grave no seu coração hoje. Eis que faço algo novo, está mesmo brotando. Não o percebeis? Farei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Um caminho no deserto, não à beira do deserto, não contornando o deserto, dentro do deserto. No lugar mais seco, mais inóspito, mais sem esperança, ali Deus abre caminho. E rios nos lugares áridos, não no oásis, no árido. Onde a lógica diz que não tem como haver água, ali Deus faz rios brotarem. Isso é o que Deus faz. Ele não espera que as circunstâncias se tornem favoráveis para então agir. Ele age dentro das circunstâncias desfavoráveis e as transforma. Ele não espera a porta estar destrancada para empurrá-la. Ele cria a porta onde não havia porta. Pense no povo de Israel saindo do Egito. Eles tinham o mar à frente e o exército do faraó atrás. Não havia caminho. Não havia saída lógica, natural, visível. Qualquer estrategista humano olharia para aquela situação e diria: acabou. Não tem como.
estão encurralados. E foi exatamente ali, onde não havia caminho, que Deus abriu o maior caminho da história do seu povo. As águas se dividiram, o chão do mar se tornou terra seca, e eles passaram. O que estava bloqueando a sua vida pode parecer tão intransponível quanto aquele mar. Pode parecer grande demais, profundo demais, poderoso demais. Mas o mesmo Deus que falou às águas do Mar Vermelho pode falar às circunstâncias que estão bloqueando o seu caminho. Ele não mudou. O poder dele não diminuiu. A disposição dele de agir em favor de quem confia nele não esfriou. Pense também em Pedro. Estava na prisão, correntes nos pulsos, soldados de cada lado, portão de ferro fechado, humanamente impossível. Mas a igreja estava orando e Deus enviou um anjo. As correntes caíram, os soldados não acordaram. O portão de ferro se abriu sozinho. A Bíblia diz que se abriu por si mesmo, e Pedro saiu livre. O portão de ferro da sua vida pode se abrir por si mesmo quando Deus age. Você não precisa de força suficiente para forçar a abertura. Você precisa de fé suficiente para crer que Deus pode abri-la sem que você precise usar a força que não tem. Escreva nos comentários agora: Senhor, abre os caminhos fechados da minha vida. Escreva isso. Declare em voz alta se puder, porque há poder na declaração de fé. E o céu está ouvindo cada palavra. Antes de entrarmos na oração, eu quero falar sobre algo que talvez esteja passando pela sua cabeça agora. Talvez você esteja pensando, mas eu já orei por isso, já pedi tantas vezes, e a porta continua fechada. O que eu fiz de errado? Primeira coisa que eu quero que você saiba, você pode não ter feito nada de errado. Às vezes a porta está fechada não por punição, mas por proteção. Deus às vezes fecha uma porta porque o que está do outro lado daquela porta específica te destruiria. E o que parece rejeição é na verdade redirecionamento. Ele está fechando aquela para abrir outra que você ainda não viu. Segunda coisa, às vezes a porta está fechada por tempo, não por negação. A resposta já está determinada. A bênção já está preparada, o caminho já está traçado, mas o momento ainda não chegou. Como o fruto que precisa do tempo certo para amadurecer. Acelerar o processo não produz algo melhor, produz algo imaturo que vai se perder antes de ser aproveitado. E terceira coisa, às vezes existe um obstáculo espiritual real entre você e a porta que deveria estar aberta. E a oração persistente, a oração com autoridade, a oração feita em nome de Jesus, é o que remove esse obstáculo. Hoje nós vamos orar com essas três realidades em mente. Vamos pedir sabedoria para reconhecer o redirecionamento quando ele vier. Vamos pedir paciência para esperar o tempo certo quando ele ainda não chegou. E vamos decretar com autoridade a remoção de todo obstáculo espiritual que está impedindo o que Deus já determinou para a sua vida. Feche os olhos, respira fundo e vem comigo. Senhor Deus, Pai de toda sabedoria e de todo poder, nós viemos diante de Ti nessa manhã com o coração cheio de portas fechadas, portas que empurramos com todas as nossas forças e que não cederam. Portas que achamos que estavam se abrindo e que fecharam de repente. Portas que nunca chegamos perto o suficiente para sequer tentar. Portas que nem sabemos mais onde estão porque perdemos o mapa no meio do caminho. Mas Tu sabes onde estão todas essas portas, Pai. Tu conheces cada uma pelo nome. Tu sabes qual porta leva para onde. Qual está fechada por tempo, qual está fechada por proteção, qual está fechada por obstáculo que precisa ser removido. E hoje nós viemos pedir com fé e com humildade que Tu uses o Teu poder soberano sobre cada porta da vida de quem está me ouvindo. Senhor, abre os caminhos que estão fechados. Para quem está esperando uma resposta de emprego, de negócio, de oportunidade profissional que não chegou. Abre, Pai.
Não a porta que a gente imaginou, a porta que tu preparaste. Aquela que talvez ainda não esteja no nosso radar, que talvez venha de um lugar inesperado, de uma pessoa que ainda não conhecemos, de uma forma que ainda não consideramos. Que os olhos de quem ora estejam abertos para reconhecer a tua abertura quando ela vier. Mesmo que venha disfarçada de coincidência, leva essa pessoa na frente das pessoas certas. Coloca o seu nome na boca de quem tem poder de abrir portas. Que o favor de Deus vá na frente e prepare o terreno antes mesmo de ela chegar. Que quando ela entrar num ambiente, as pessoas certas sejam atraídas, as conversas certas aconteçam, as oportunidades certas se apresentem. Para quem está esperando uma solução financeira, abre, Pai, o recurso que não aparece, a saída que não se mostra, a dívida que parece não ter fim, o projeto que não decola. Senhor, Tu és o Deus que multiplica. Tu és o Deus que provê no deserto. Tu és o Deus que fez o azeite da viúva não acabar enquanto havia vasilhas para encher. Que o milagre financeiro que essa pessoa precisa comece a se manifestar de formas que ela ainda não antecipou. Que recursos venham de direções que ela ainda não estava olhando. Para quem está esperando uma cura, abre, Pai. A porta da saúde que parece fechada, o tratamento que não avança, o diagnóstico que pesa, o corpo que não responde como deveria. Senhor, Tu és Javé Rafa, o Deus que cura. Essa não é só uma característica que Tu tens, é o Teu nome, é quem Tu és. E hoje nós invocamos esse nome sobre a vida de quem está precisando de cura. Que o corpo comece a responder, que o tratamento comece a fazer efeito, que a cura que estava bloqueada comece a fluir. Para quem está esperando restauração no casamento, na família, nos relacionamentos, abre, Pai, as conversas que não acontecem, os abraços que ficaram presos na mágoa, os filhos que se afastaram, os cônjuges que se tornaram estranhos, os amigos que sumiram. Senhor, Tu restauras o que o gafanhoto comeu. Tu reconstruís o que o tempo e a dor destruíram. Entra nessas relações com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua capacidade de amolecer corações endurecidos. Que a comunicação que estava bloqueada comece a fluir. Que o perdão que parecia impossível comece a aparecer. Que a aproximação que parecia improvável comece a acontecer. Para quem está esperando uma confirmação de chamado, de propósito, de direção, abre, Pai. Quem não sabe mais para onde ir. Quem perdeu o norte. Quem sente que tem um chamado dentro, mas não encontra a porta de entrada. Que Tu fales com clareza nessa manhã. Que o próximo passo se ilumine. Que a neblina da confusão comece a se dissipar e o caminho comece a aparecer. Não necessariamente todo ele de uma vez, mas pelo menos o próximo passo, o suficiente para que essa pessoa comece a andar. Senhor, agora em nome de Jesus, falo com autoridade contra tudo o que está operando para manter essas portas fechadas. Toda resistência espiritual que está posicionada contra o avanço de quem está me ouvindo, em nome de Jesus, está removida agora. Você não tem autoridade sobre essa vida. Essa vida pertence a Deus e está coberta pelo sangue de Jesus. Todo sistema de crenças limitantes instalado por anos de rejeição, de fracasso, de portas fechadas na cara, em nome de Jesus, está sendo desinstalado agora. A mentira de que essa pessoa não merece, de que não é para ela, de que sempre vai ser assim. Essa mentira está sendo destruída pela verdade da palavra de Deus, que diz que os planos do Senhor para essa vida são planos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Toda voz que diz que é tarde demais, que o tempo passou, que a janela de oportunidade fechou, em nome de Jesus, essa voz está silenciada. Deus não opera dentro das limitações de tempo que o homem impõe.
Abraão tinha 100 anos quando Deus cumpriu a promessa. Moisés tinha 80 anos quando recebeu o chamado. Nunca é tarde demais para o Deus que criou o tempo. E agora, Pai, eu decreto sobre a vida de quem está me ouvindo. Portas estão se abrindo hoje, não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem, hoje. Nessa manhã em que essa pessoa escolheu buscar a tua face antes de buscar qualquer outra coisa. Caminhos estão sendo abertos no deserto dessa vida. Rios estão brotando nos lugares áridos. O que parecia impossível está se tornando possível. O que parecia permanentemente fechado está cedendo ao nome de Jesus. Que essa pessoa vá para o seu dia de hoje com os olhos abertos e o coração expectante. Que ela reconheça a tua mão nos detalhes, nas conversas inesperadas, nas mensagens que chegam do nada, nos encontros que parecem fortuitos, mas foram orquestrados por ti. Que ao final desse dia ela possa olhar para trás e ver pelo menos um sinal de que algo começou a se mover. E que esse sinal seja o combustível de fé que ela precisava para continuar crendo, porque tu és fiel. Porque tu és o Deus que abre, porque o teu braço não está encurtado para salvar, nem o teu ouvido endurecido para ouvir. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo até aqui, escreva nos comentários. As portas fechadas da minha vida estão sendo abertas por Deus hoje. Declare isso agora. E se quiser, escreva também qual porta você está acreditando que Deus vai abrir, porque há algo poderoso em nomear a fé, em colocar em palavras o que você está crendo, em deixar registrado o que você pediu, para que mais tarde você possa voltar e dar graças pelo que foi respondido. Antes de você fechar esse vídeo e começar o seu dia, eu quero te deixar com um pensamento que espero que ande com você hoje. Quando Deus abre uma porta, ninguém consegue fechar. Isso não é motivação. Isso é Apocalipse capítulo 3. É a palavra de Deus. E a contrapartida também é verdade. Quando ele fecha, ninguém consegue abrir. O que significa que as portas que foram fechadas na sua cara pela mão de pessoas, pela rejeição, pela inveja, pela injustiça, não são as portas definitivas da sua história. Porque pessoas fecham portas, mas Deus abre outras. E as portas que Deus abre não dependem de aprovação humana, não dependem de quem te conhece, de quem te indica, de quem te dá uma chance. Quando Deus te abre uma porta, ela se abre. Mesmo que as pessoas ao redor não entendam por quê, mesmo que você não pareça o candidato óbvio, mesmo que todos os critérios humanos digam que não é a sua hora, Deus tem critérios diferentes dos nossos. Ele olha para o coração. Ele vê a fidelidade na obscuridade. Ele vê o esforço que ninguém reconheceu. Ele vê as lágrimas que você não deixou ninguém ver. Ele vê os anos que você esperou com dignidade, quando poderia ter desistido com justificativa. E chega um momento que Deus escolhe não você, em que Ele diz agora. E quando Deus diz agora, nada no universo consegue dizer não. O seu agora pode ser hoje. Se o canal Mensagem do Altar tem sido uma bênção na sua vida, se inscreva agora. Todos os dias tem uma oração nova aqui, uma mensagem nova, uma palavra para te ajudar a atravessar mais um dia com fé e com esperança. Clique no sininho para não perder nenhuma mensagem. Porque você merece começar cada manhã com a voz de Deus antes da voz do mundo. E eu deixei uma oração muito especial na descrição desse vídeo. Ela continua o que Deus começou no seu coração hoje. Depois dessa oração, assista o vídeo que está na descrição. Eu separei com cuidado para quem chegou até aqui, para quem está crendo por portas abertas, para quem precisa de mais uma palavra antes de o dia terminar. Que Deus vá na sua frente hoje e abra cada porta que precisa ser aberta. Que Ele feche com autoridade cada porta que te prejudicaria se você entrasse.
Que Ele te dê sabedoria para reconhecer as suas aberturas e coragem para atravessá-las quando elas aparecerem. Que o favor de Deus te preceda em cada ambiente, em cada conversa, em cada oportunidade que esse dia trazer. Que você encerre esse dia com pelo menos uma história para contar. Uma história que começa assim: eu orei de manhã e então aconteceu algo que eu não esperava. Deus está abrindo caminhos na sua vida. Hoje, pode ir com fé. Amém.